Olá, querido, querida, tudo bem? Olha só, Mário Teixeira para mais um vídeo. E hoje nós iremos falar de quatro coisas que nós precisamos fazer para manter a nossa paz. Isso. Quem não quer ter paz? Quem quer viver uma vida atribulada, cheia de angústia, cheia de situações? Primeiro a gente precisa entender o que é paz. Na língua hebraica, paz é shalom. E o povo de Israel e os judeus eles se cumprimentam falando justamente isso. Paz, shalom. A paz é uma das promessas do Senhor Jesus. Quando ele diz, eis que vos dou a paz, não vos a dou como o mundo há de dar, mas uma paz que excede todo o nosso entendimento. Quer dizer, todo o nosso pensamento. Entendimento é a mesma coisa que alma, pensamento é a mesma coisa que alma. Na língua hebraica, nefesh. Nefesh quer dizer justamente isso. Aí nós entendemos que a falta da paz ela acontece na nossa alma, no nosso coração, que é um simbolismo da nossa alma. O que mais poderíamos falar a respeito de paz? No livro de João, capítulo 16, versículo 33, a Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo falando, essas coisas eu vos deixo para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí nós podemos conceituar a paz como ausência de aflição, ausência de conflitos. Quando uma nação considera-se estar em paz, é porque ela não está em nenhum conflito com uma outra nação. Quer dizer, ela não está em guerra com outra nação. Essa é exatamente a característica ou o conceito de paz entre as nações. Mas nós podemos dizer também quando eu não estou em conflito comigo mesmo, quando eu não estou em guerra comigo mesmo, e o ser humano, ele muitas das vezes guerreia entre ele. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, onde a Bíblia fala, da onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não vem disso, de vossos próprios membros guerrear entre si? O apóstolo Paulo diz que dentro de nós há uma guerra que acontece o tempo inteiro entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne e o nosso espírito está o tempo inteiro lutando, guerreando entre si. Aí nós precisamos entender, queridos, que eu preciso trazer algo para a minha vida para que haja paz entre minha carne e meu espírito. Porque enquanto não houver essa paz entre minha carne e meu espírito, eu vou viver aflito, eu vou viver angustiado. A maioria das pessoas, elas lutam e relutam consigo mesmo. O maior inimigo do ser humano não é o diabo, o inimigo de nossas almas, mas ele sabe, ele conhece o ser humano, e aí ele sabe que o homem é inimigo do próprio homem. É isso, porque somos nós que nos sabotamos, não é o diabo que nos paralisa. Até mesmo porque tem pessoas que têm objetivos, elas vão e elas alcançam os seus objetivos sendo determinadas. O diabo não consegue parar essas pessoas, e muitas das vezes as pessoas no qual o diabo consegue parar são as pessoas que são fáceis de ser sugestionadas. Todos nós desejamos ser vitoriosos, viver em paz, viver tranquilidade, alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos. Mas muitas das vezes não é isso que nossa carne deseja, que nosso cérebro deseja. E aí o nosso cérebro começa a boicotar as nossas ações em um processo chamado de autossabotagem. A autossabotagem faz com que você não alcance seus objetivos, faz com que você não encontre o propósito da sua vida e faz com que você também não amadureça. Porque o propósito dessa ministração é que você saia da mediocridade e você encontre a paz. Pessoas medíocres vivem um tempo inteiro em conflito. E se elas vivem em conflito, elas vivem aflitas. E se elas vivem aflitas, elas não têm paz. Paz é ausência de aflição, ok? Então, qual seria a primeira característica? A primeira característica é a honestidade. O que é a honestidade? Honestidade é viver a verdade o tempo inteiro. Honestidade não é simplesmente porque o sujeito não é dono de determinada coisa e ele não rouba aquilo que ele não é dono. Não é simplesmente isso, ser honesto. Uma pessoa honesta é a pessoa que vive o tempo inteiro a verdade. E a mentira é algo criado pelo inimigo de nossas almas, que é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade, quer dizer, nunca foi honesto. As pessoas desonestas, elas não falam a verdade. Elas enganam outras pessoas através de palavras enganosas, palavras mentirosas. É por isso que eu preciso falar o tempo todo a verdade. Se eu julgo ser honesto, se eu digo que sou honesto,
mas não falo a verdade, eu estou enganando a mim mesmo e as pessoas que convivem comigo. Então eu preciso aprender a ser honesto de verdade. Quer dizer, nós precisamos falar a verdade, custe o que custar. Essa é uma característica. Quando você fala a verdade, você fica em paz. Porque a mentira fica o tempo inteiro batendo na sua consciência, te cobrando aquela condição. Pessoa que mente, ela não tem paz em momento nenhum. Então, se você quer ter paz, seja honesto. Fale a verdade. A segunda coisa que nós precisamos é ser autêntico. Autêntico, alguém pode dizer assim, oh, mas ser honesto é a mesma coisa que ser autêntico? Não, é diferente. Tem pessoas que são honestas, mas não são autênticas. Né? Elas procuram muitas das vezes imitar outras pessoas ou viver condicionada ao que outras pessoas pensam. A autenticidade tem muito a ver com honestidade. Tem muito a ver com honestidade. Porque tem pessoas que são honestas, mas elas não demonstram a sua honestidade. Isso aí faz com que as outras pessoas venham desconfiar dela. Se você é honesto, mas não é autêntico, você fala a verdade. Mas as pessoas às vezes não veem isso como verdade em você. Não enxergam a verdade por falta de autenticidade. Eu lembro de uma historinha que eu não sei se é verdade, eu não sei se é autêntica, mas eu ouvi, né, há uns 20 anos atrás na igreja, onde um pastor pregando, ele dizia o seguinte: havia uma cidade do interior muito pequena, onde tinha 2 emissoras de rádio de pequeno porte. E um pastor fazia um programa e no mesmo horário tinha uma outra pessoa que fazia um outro programa também. Então o pastor não tinha quase que audiência nenhuma. Já o outro sujeito lá falava um monte de mentiras, enganava o povo, mesmo assim a cidade parava para ouvi-lo na hora do programa. Um dia o pastor resolveu ir lá conversar com aquele homem. E chegou lá e disse assim: olha, e aí, tudo bem, como vão as coisas? Eu queria que você me tirasse uma dúvida. E o homem disse: pode falar, pastor, estou aqui à sua disposição. E o pastor perguntou para ele: olha só, eu faço um programa no rádio e você também faz, em uma outra rádio concorrente. Eu falo a verdade, ninguém me ouve. Você fala um monte de mentiras e você sabe que é mentira aquilo que você fala. Todo mundo te ouve. Qual o motivo? Por que as pessoas ouvem você sabendo que você está falando mentira e não me ouve mesmo sabendo que eu estou falando a verdade? Aí aquele homem deu um sorriso de canto de boca e disse assim: pastor, deixa eu te dizer uma coisa. O senhor realmente fala a verdade e eu falo um monte de mentiras no meu programa. O problema todo é que o senhor fala a verdade como se fosse mentira. E eu falo a mentira como se fosse a verdade. O que aquele homem estava dizendo? Ele estava falando de autoridade naquilo que fala. E a autoridade naquilo que nós falamos não é com honestidade que nós alcançamos. É com autenticidade. Você precisa ser autêntico naquilo que você fala. Se você conseguir ser autêntico no que você diz, no que você fala, você vai alcançar muita coisa. O Senhor Jesus, ele aonde ele ia, as pessoas paravam para ouvi-lo. E a Bíblia fala que Jesus pregava com autoridade. Então, queridos, você precisa ser autêntico. Quando você é autêntico, você mostra para as pessoas que aquilo que você está falando é aquilo que você é e aquilo que você vive. Uma pessoa honesta, ela fala a verdade. Mas muitas das vezes as pessoas não acreditam que ela está falando a verdade porque ela não fala com autenticidade. A terceira coisa, também muito parecida com autenticidade e com honestidade, é integridade. Quer dizer, é ser completo, íntegro, é inteiro, completo, ok? Então você precisa ser íntegro naquilo que você faz. E a integridade, ela está muito aliada à ética. E as pessoas têm que ver essa ética em você. Observe que uma coisa está ligada à outra. Honestidade, autenticidade e integridade. Para que você seja íntegro, você precisa ser autêntico. E para que você seja autêntico, você precisa ser honesto. Se você não fala a verdade, você não é autêntico. E você também não é íntegro. Então, todas essas 3 coisas estão ligadas uma com a outra. E a quarta coisa que você precisa para você ter paz, viver em paz, certo? Para nós concluirmos nosso vídeo, é você ter amor no coração. É você viver o amor. Não é apenas você dizer que você tem amor,
O que é o amor? Qual o conceito do amor? Eu tenho um vídeo que está passando nesse card aqui que eu falo dos 4 tipos de amor, tá ok? Clica aí e você vai descobrir exatamente o que é o amor. Se eu fosse definir o amor em um versículo bíblico, seria João capítulo 3, versículo 16, onde a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham vida e vida eterna. Então a Bíblia nos ensina que amar é dar. Então quando você se dispõe a dar o quê? Dar carinho, a dar afeto, a dar os seus ouvidos para que outras pessoas ouçam, porque amor é dar. Quando eu dou, quando eu entrego, quando eu ajudo, quando eu tenho empatia, quer dizer, me coloco no lugar do outro, eu jamais vou fazer um comentário ofensivo para alguém na internet, porque eu me coloco no lugar dessa pessoa. Por conta disso, pode magoar aquela pessoa. Recentemente, um jovem, ele gravou um vídeo, segundo a família, ele estava apenas brincando com os amigos. E veio muita gente e fez comentários tão ofensivos que aquele rapaz se suicidou. É até um filho de uma cantora de forró aqui do Nordeste, veio se suicidar. Como é que não estava a cabeça daquela criança em lidar com palavras ofensivas, falta de amor ao ser humano? Eu posso não concordar com o comportamento das pessoas e eu não concordo com o comportamento de muita gente, mas em momento nenhum eu vou até a rede social dela simplesmente dizer que ela é isso, que ela é aquilo, que ela merece morrer, que ela merece isso, que ela merece aquilo. Porque ninguém merece nada disso. O que nós merecemos é a vida. E nós ganhamos o direito de merecimento da vida pela própria manifestação do amor, que é o Senhor Jesus, que morreu na cruz justamente para nos dar vida e vida com abundância, nos dar vida eterna. Então, queridos, o meu discurso não pode ser de ódio. O meu discurso tem que ser de amor. O meu discurso tem que ser de apaziguar. O meu discurso tem que ser de paz. 4 coisas, está listado aqui, ó, 4 coisas que você precisa fazer ou ser ou ter para que você venha viver em paz. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, coloca aí o seu comentário e se inscreva no nosso canal se você não faz parte dele, tá bom? Outra coisa, aqui na descrição desse vídeo tem alguns cursos que nós ministramos na área de inteligência emocional, inteligência espiritual e também sobre como montar um negócio, marketing digital, tá ok? Vai lá, clica, conheça os nossos cursos, com certeza você vai ser tremendamente edificado. Beijão no teu coração, até o próximo vídeo, se Deus permitir, e eu creio que ele vai. Amém?